Oi pessoal, na última postagem sobre fotografia e pintura eu falei muito rapidamente sobre esse personagem aqui, Robert Frank, que lançou esse livro, The Americans, que aqui está em edição francesa, Les Américains, da Delpire, dizendo o quanto ele foi importante num processo de passagem da fotografia. Só que esse personagem merece uma postagem única dele, porque na verdade ele é um divisor de linguagens. Ele estabelece uma ruptura na linguagem modernista da fotografia do século XX e ele estabelece uma nova maneira de pensar a fotografia. O crítico português José Pedro Sousa vai colocar nesse livro aqui, uma história crítica do fotojornalismo ocidental, que Frank renuncia à objetividade do olhar, revoluciona a reportagem e assim pode até considerar-se um precursor do novo jornalismo dos anos 60. Tentando traduzir um pouco isso, na verdade, o trabalho do Frank, ele vai estabelecer um questionamento com relação a uma ideologia da objetividade que vinha de uma maneira muito forte desde o início do século XX e ganhou muita força na Segunda Guerra Mundial, onde você tinha a relação de prova documental, onde você viu alguma coisa, essa coisa aconteceu. Na fotografia do Frank, você passa a ter muito mais sentidos polissêmicos do que poderia ser, onde a percepção do observador passa a ser muito importante, porque você não tem exatamente um fato acontecendo. Muitas das vezes você tem até um diálogo com o cinema, onde o que ficou fora do quadro, aquilo que você escolheu deixar fora, se torna altamente indagador, nos leva a uma curiosidade, sabe? O que tinha ali, que aquele cara estava na ponta da fotografia e estava olhando para ali. Só que nenhuma foto, ela em si, toda uma síntese de uma única cena, como era o clássico do fotojornalismo, e que você tinha no nome do Cartier-Bresson, o grande nome dessa fase de anos 40, 50. Quando esse livro é lançado, que foi em 58, ele gerou muita polêmica, muita discussão, muita gente dizendo que isso aqui não era fotografia, mas ele veio causar vários questionamentos e acabou se debruçando sobre o pensamento de vários outros fotógrafos, e isso gerou influências em várias outras gerações, e nós podemos considerar que esse livro passa a ser um dos pontos de origem do que hoje nós denominamos como fotografia contemporânea. Eu vou passar algumas fotografias pela tela agora para a gente poder falar um pouquinho sobre ela. Até daqui a pouco. Nesse livro é muito complicado você eleger uma, duas ou três fotografias, porque não é o elemento isolado que dá sentido, é sim o conjunto. Mas você tem, de maneira evidente nesse livro, alguns pontos altos, que é o fato de não ter nenhum tipo de texto. Você tem que descobrir as pistas, e as pistas são dadas através da bandeira americana, que é fotografada de várias maneiras e que inaugura 4 capítulos. Você tem várias cenas onde você pega o contracampo, o extracampo, onde você pega cenas dentro de mictórios, questões, problemas sérios, raciais que haviam dentro da sociedade americana e que fazem com que cada um tenha uma interpretação própria. É um livro realmente marcante que merece ser visto, revisto várias vezes para que você possa se absorver, mergulhar e tirar os seus próprios sentidos, porque são várias as possibilidades que ele oferece e não à toa um dos livros mais influentes da história. Então, como vocês puderam ver, esse trabalho ele ganha força no seu conjunto. Você não procura mais pela solução total em uma única fotografia. É o conjunto da obra que vai trazendo curiosidade, você fica na vontade de saber o que ele deixou de fora, onde é que está o desencadeamento, onde é que você faz um fio de costura nisso tudo. Mas o curioso é que dependendo do receptor, do espectador A, B, C ou D, cada um vai fazer a sua leitura daquela cena. Ele era um suíço que estava com o intuito de fazer um grande painel dos Estados Unidos e ele olhava aquilo tudo com um olhar estrangeiro. Um americano certamente ia olhar de outro modo e naquele momento, em 1958, você está recém-saído de uma grande vitória da Segunda Grande Guerra Mundial, no momento que os Estados Unidos está dominando todas as relações políticas e comerciais do mundo, e você ter toda uma maneira de contar a história de que esse povo tem aquele ar triste, enfadonho, onde expõe questões raciais muito sérias, não era exatamente aquilo que os vencedores de uma guerra mundial esperavam ter como relato de si próprios. Então isso vai explicar o impacto que gerou logo no início. Contudo, se você for pensar
veio uma geração de fotógrafos completamente ligados a isso. Ele influencia Winogrand, Danny Arbus. Dizem que ele influencia o William Klein, mas aí eu vou discordar. Na verdade, eu acho que ele é que foi influenciado pelo William Klein, e isso vai ser razão para o nosso próximo post. Então, pensa um pouco sobre isso tudo e começa a pensar de que modo a sua fotografia funciona hoje. Ela é objetiva? Ela valoriza o lado subjetivo? Como que você trabalha em relação a esses dois movimentos? Pensa aí e depois a gente conversa. Valeu, até logo!